Bom dia. Bom dia. Estão bem? Estou um pouco rouco. As músicas foram muito animadas. Gente, então, o André leu aí, né, o texto base da mensagem de hoje. E a gente está continuando, né, esse percurso, essa caminhada da série de sermões Caminhando com Jesus, né? Isso aí, Caminhando com Jesus. E a gente já caminhou aí, né, com Jesus pela estrada de Emaús, isso há 3 domingos atrás. A gente viu lá que Jesus, depois de ressuscitado, né, o valor. Depois de ressuscitado, ele apareceu para 2 discípulos e se manifestou ali entre eles, partiu o pão, né? Enfim. E a gente também já foi carregado por Jesus em seus ombros, né? Como uma ovelha, como um pastor carrega suas ovelhas. A gente percebeu o quanto que a gente é dependente de Jesus nessa caminhada. Que a gente é vulnerável, né, e fraco, que às vezes a gente precisa de ser carregado nos ombros mesmo por Jesus, que Ele faz isso constantemente, né? A gente não percebe muitas vezes. E a gente também descobriu que além de caminhar conosco, de nos carregar nos ombros, Jesus é o próprio caminho, né, pelo qual a gente caminha. Isso no domingo passado com o irmão Davi, né? Então, e hoje a gente vai, finalizando nessa série, a gente vai ver que a gente não, mesmo Jesus tendo ido ao Pai, né, a gente não continua essa caminhada hoje sozinho, que a gente está com um novo companheiro e um companheiro eterno, que é o Espírito Santo, né, Espírito Santo, novo e eterno companheiro, que Jesus deixou para nós. E eu preparei uma mensagem, ontem estudando esse texto, né, eu percebi muita coisa, lendo outros textos a respeito, outras exegeses, outras interpretações, que eu não tinha percebido. E eu vi o quão íntima é a nossa relação com Deus, né, a partir do Espírito Santo. E me despertou para muita coisa que eu não tinha percebido, lendo esse texto já várias vezes e tal. E eu queria compartilhar isso um pouco com vocês hoje aqui. Jesus começa, né, no verso 15, estabelecendo aí uma relação entre o amor e a obediência. O amor e a obediência, eles estão interrelacionados, né? E o primeiro ponto que às vezes a gente negligencia, né, ainda mais hoje, né, que a gente... A palavra amor, ela é muito, assim, depois, né, da era moderna, ela foi ganhando um tom romantizado, né, um tom de sensação, um tom de afeto, um tom de uma emoção momentânea, né, mas Jesus fala que o amor, ele é um elemento essencial para manter relação com Ele, com Deus, né? E que esse amor, ele se manifesta na nossa obediência. Esse amor se manifesta na nossa obediência, né? Então, o esforço da gente obedecer esse mandamento, né? Os mandamentos de Jesus, eles demonstram o amor que nós temos por Cristo, né? Não adianta a gente dizer que a gente ama Ele se a gente negligencia o amor uns pelos outros, né? Se a gente negligencia estender a mão para o irmão que tem necessidade, se a gente negligencia denunciar situações de injustiça, se a gente... Não adianta a gente dizer que a gente ama ele se a gente não demonstra fruto, né? Se a gente não obedece o que ele estabelece, né? Então, e por outro lado também, né, não adianta a gente obedecer de forma vazia, obedecer por obedecer, cumprir padrões ali morais só por cumprir, né?
observar os mandamentos de forma com pouca consciência do que você está fazendo, né? Por mero preciosismo moral, por se sentir moralmente mais digno, superior, né, aos que não seguem o seu padrão moral, ou se sentir superior aos que assumem publicamente que têm dificuldade para seguir esses mandamentos, né? Muitas vezes, algumas pessoas se colocam numa posição de muita segurança, que eu vou te falar a verdade, eu já me senti abalado muitas vezes assim, por pessoas muito seguras publicamente, né? E eu nunca fui tão seguro assim. Até que a gente vai crescendo, vai ficando adulto, e a gente começa a ver, né, aquela segurança que a gente via nos adultos e tal. Não é bem assim, né? Hoje a gente é adulto e a gente vê que no fundo nem tudo é tão seguro assim, né? E às vezes a gente não se vulnerabiliza, não demonstra que a gente tem dificuldades para obedecer aos mandamentos mesmo, né? Na nossa caminhada cristã, para cumprir o que Jesus nos chama a cumprir, que a gente vai ver um pouco mais à frente aqui na mensagem, a gente não se coloca numa posição de vulnerabilidade como alguém que tem dificuldade, que enfrenta dificuldades na caminhada, né? Justamente, né, e isso nos leva a sentir superior. As pessoas que publicamente, às vezes, né, se manifestam de uma forma sincera, muito sincera e muito honesta, e a gente fica ali no nosso pedestal, né? Nosso pedestal ali, né? A gente não desce para o campo da angústia humana, né? Que é compartilhado por todo mundo. Isso pode ser, né, uma forma errada de obedecer os mandamentos, uma forma vazia de obedecer os mandamentos. Você não está obedecendo por um zelo a Deus, por um amor a Jesus, por querer seguir Ele, por ver que Ele é o que dá sentido a tudo na sua vida, né? Na verdade, o sentido da sua vida está sendo se sentir superior aos outros, está sendo ter um posto de prestígio, né? E não Jesus em si. Então isso também é uma forma vazia, né? Isso não se sustenta. Né? Se não for amor por Cristo, se não for a convicção de que aquilo é o que traz o sentido para a nossa vida, né? Não importa, assim, uma hora ou outra o prestígio que você está recebendo ali, você vai cansar, você vai querer alguma coisa a mais, vai ficar muito pesado de sustentar aquilo só por causa do prestígio, né? Vai ficar muito pesado de sustentar aquilo só porque você quer passar uma imagem pura, né? Vai ficar muito pesado, isso não sustenta. E a única coisa que nos leva a sustentar, né, a ter essa obediência sustentada é o amor, né? E a gente vai ver mais à frente aqui como que Jesus ele nos ajuda a sustentar, né? Como que o amor de Deus por nós, ele atua no nosso meio, nos sustentando a obedecer, quando a gente tem esse coração disposto a obedecer. Então é isso, ó, 2 pontos aqui, né? Na questão da obediência, na questão da nossa relação com Deus, que são essenciais, é o amor e a obediência, e os dois não se manifestam de forma isolada. Não adianta você dizer que você ama a Deus, mas você não se abdica de nada, não abre mão de nenhum dos prazeres momentâneos, não se esforça, entendeu? Não busca ali de forma penosa mesmo, é difícil obedecer, não é fácil. Entendeu? Não adianta você falar, eu amo a Jesus, e vim aqui cantar louvores, né, se emocionar com apelo emocional. Graças a Deus a nossa igreja não faz isso, mas tem muitas igrejas que fazem, né, um apelo emocional para demonstrar um amor platônico, um amor romântico mesmo, um amor vazio, como tem sido o amor, né, na modernidade, enfim. E por outro lado, não adianta você obedecer por obedecer, é uma forma vazia de obediência, né? É uma forma moralista. Jesus não quer isso. Jesus não quer uma obediência vazia, ele quer uma obediência com entrega de coração, né? Então,
E Jesus, ele fala também que se a gente o ama, se a gente buscar amar Ele de todo o coração, buscar observar os mandamentos, Ele vai orar ao Pai, para o Pai nos enviar o Paráclito. O que é esse Paráclito, né? Palavra diferente. Paráclito é uma palavra que é usada para se referir ao Espírito Santo, né? E em várias traduções ela é usada palavras diferentes, que tudo compõe esse sentido do Paráclito, né? Paráclito pode ser entendido como consolador, pode ser entendido como ajudador, como conselheiro, como advogado, né? E como amigo também. Na versão A Mensagem usa a palavra amigo. Fala que Cristo vai rogar, né, ao Pai para que nos envie outro amigo. Então a gente pode perceber, a gente pode ter essa certeza por essa promessa de Jesus, que a gente não vai caminhar sozinho. Mesmo Jesus não estando fisicamente presente aqui mais, né, ele tendo morrido, ressuscitado, ido para o Pai, né, ele não nos deixou sozinhos. Ele não deixou seu povo sozinho, né? Muito mais do que a gente individualmente sozinho, né? Mas olhando para uma coletividade, para a igreja, ele não deixou o seu povo sozinho. E Jesus, ele fala que orará ao Pai, falará com o Pai, né? Para ele nos providenciar, como diz a mensagem aqui, outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse consolador, esse ajudador, esse companheiro, esse amigo, ele nos acompanhará, nos dará força, né, nos orientará como viver a vontade de Deus, que muitas vezes não é tão claro, né? Eu confesso dificuldade aqui, né, entender muitas vezes o que Deus está querendo dizer. Jesus mesmo ali no Evangelho, ele fala ali de forma meio enigmática às vezes, né? E às vezes a gente até pensa, né, que se a gente estivesse lá com Jesus na época, ia ser tudo muito mais fácil. Aí eu fico imaginando os discípulos ouvindo, né? Foi muito claro quando a gente apresentou aqui o Experimento Marcos. Eu não sei quem veio aqui assistir, a Mirelle também, acho que você fez papéis de discípulos, né? A confusão, assim, Jesus falava coisas muito... mudava de assunto toda hora, falava coisas que não tinha nexo, né? Os discípulos ficavam meio com medo de perguntar, ficavam assim, vou lá perguntar, não vou, né? Enfim, não seria diferente se a gente estivesse naquela época, entendeu? Não seria tudo tão claro. Na verdade, talvez hoje a gente tem até privilégio em relação a isso, né? Porque Jesus, ele se faz presente, a gente vai ver isso mais à frente, né? E ele explica, ele nos esclarece, nos orienta através do Espírito Santo, e de forma mais clara até, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, assim, o Espírito Santo, ele vem para orientar o povo de Deus, para acompanhar o povo de Deus, né? No cumprimento desses mandamentos, de amar a Deus, do principal mandamento, né? Inclusive, de amar a Deus de todo o coração. Cristo promete que o seu povo não vai andar só, que ele não vai abandonar o seu povo. Por mais que depois que Jesus morreu ali, os discípulos se sentiram perdidos, se sentiram abandonados, se sentiram acuados, porque, a gente estava seguindo até agora, né, um cara que fazia milagre na nossa frente, que falava que ia reinar, né, que ia libertar o seu povo, e do nada ele morre, entendeu? E o que a gente vai fazer, né? Assim, e agora a gente deixou tudo. Como a gente falou na Mirelle, né, deve lembrar, do Experimento Marcos, assim, quando Jesus ele faz uma pergunta aos discípulos, eu não estou lembrando aqui agora, mas a resposta dos discípulos Mestre, a gente deixou tudo para te seguir, né?
para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? A gente não tem mais para onde voltar, sabe? Então os discípulos, diante disso, eu fico imaginando a sensação de impotência que eles estavam sentindo, né? Só que essa sensação não durou muito, né? Jesus já tinha prometido que ele não ia abandonar, que ele ia enviar uma presença ainda mais íntima, né, para o meio do seu povo. E Cristo reconhece também que isso é uma necessidade nossa, de ter uma companhia, de ter gente caminhando junto, né, de ser consolado, de ter amigos, laços de afeto. Ele reconhece que isso é uma necessidade nossa, né? Mesmo que uma companhia, vamos supor, né, você perde algum ente querido, companhia dos seus amigos não vai fazer seu ente voltar à vida, né? Companhia de familiares, dando força, ele não vai fazer seu ente voltar à vida. Mas sem isso, seria muito mais difícil, né, você continuar a sua vida, sem ter pessoas ali para continuar caminhando junto. O Andrew Wright, eu até coloquei uma citação, ele dá no texto, né, no comentário dele sobre esse texto, ele faz essa consideração, eu achei bem legal. Usa-se às vezes a palavra consolador. Peraí, é essa mesmo. Isso. Usa-se às vezes a palavra consolador. O consolo é uma coisa estranha e maravilhosa. Você já percebeu quando uma pessoa está bastante angustiada após algumas perdas ou alguma tragédia? Aprecia o fato de ter alguém ao seu lado, alguém que a abrace, que lhe dê força para enfrentar o momento seguinte, depois mais outro, depois mais outro. Exatamente nada mudou. Externamente nada mudou. Externamente nada mudou. A tragédia continua a ser uma tragédia. A pessoa morta não volta à vida. Mas o apoio de outro ser humano muda a nossa capacidade de lidar com o infortúnio, nos dá força, né? E Jesus sabe dessa necessidade que a gente tem, da nossa necessidade de viver em comunhão, viver em relação. E Ele providencia isso para o seu corpo, né, como um todo. Isso se traduz de diversas formas, gente. Conseguindo aqui que eu vou entrar nisso melhor. E de certa forma, né, naquela época ali, os discípulos estavam caminhando com Jesus, eles já conheciam esse Espírito. Não era algo totalmente estranho para eles. Pode passar. Não era algo totalmente estranho para eles. Eles conheciam por meio de Jesus. Por mais que esse Espírito, né, estava ali limitado, entre aspas, na figura encarnada de Jesus, ele ainda não estava no corpo de Cristo, no corpo da igreja, né, na igreja. Ele estava limitado na encarnação de Jesus, mas ele não era algo totalmente estranho para as pessoas ali, para os discípulos, né? Então Jesus fala ali que o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, no caso o próprio Jesus, o mundo o rejeitou, né? Porque não vê nem o conhece, por mais que o veja fisicamente ali, mas não o reconhece, né? Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Jesus está indo para o Pai ali, né? E ele está indo para o Pai, e nisso, aquela forma de manifestação do Espírito Santo não vai se fazer mais presente, né? Ela vai se fazer presente de outra forma. Na igreja, né? Ele vai se manifestar na igreja, em vós, ele será em vós, né? Não que o Espírito Santo precisa da gente para existir, porque ele já existe na Trindade, ele já existe entre Deus entre o Pai e o Filho, né? O Filho também é Deus. Ele já existe entre o Pai e o Filho, né? E ele vai existir em nós dessa mesma forma. Entendeu? Vai ser possível o Espírito habitar em nós, ele habitar entre e em nós, né?
E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A gente passa a ter uma relação com Deus da mesma forma que Jesus tem, mediada pelo mesmo mediador, que é o Espírito Santo. A nossa comunhão com Deus se torna muito mais íntima. E nisso, né, eu fico pensando, hoje, né? Hoje, qual que é hoje a gente conhece o Espírito Santo porque ele está em nós, ele está no seu povo. Jesus estava entre os seus discípulos naquela época, encarnado, mas talvez hoje, como eu disse, a gente esteja até mais privilegiado por a gente ter o Espírito em nós, a gente ter uma relação com Deus igual Jesus tem, uma relação com o Pai igual Jesus tem. Então ele está em nós, né? E aí eu fico pensando que o mundo não conhece, assim como naquela época o mundo não conheceu, né? Ele estava em Jesus, o Espírito estava em Jesus, mas o mundo não conheceu. E eu fico pensando que nós hoje somos o corpo de Cristo, né? Pegar essa analogia de Jesus encarnado, hoje a gente é Jesus encarnado e o Espírito está em nós, né? Então nós somos, né, o Cristo que manifesta o poder do Espírito ao mundo. Por mais que o mundo por mais que o mundo rejeite muitas vezes, né, não queira reconhecer, mas nós somos o representante desse Espírito aqui na Terra, né? Representante de Cristo. O Espírito atua em nós como atuava em Cristo. E eu fico pensando se a gente manifesta essa presença do Espírito Santo, o testemunho que a igreja tem dado, né? Porque assim como o que Jesus fazia era pelo Espírito Santo, será que o que a gente faz hoje como igreja se demonstrar a ação do Espírito Santo, que ideia de Espírito Santo a sociedade tem tido da gente, né? Que ideia de Espírito Santo, que ideia de poder de Deus, que ideia de comunhão de Deus a sociedade tem tido da gente? É algo para a gente refletir, porque nós somos Jesus hoje na Terra, né? Jesus está em nós por meio do Espírito, a nossa comunhão com Jesus, a gente é uma confluência, assim, como é a Trindade, né? Mas nós somos Jesus hoje nessa terra, né? E a sociedade sem Deus, ela tem a oportunidade de ver o Espírito Santo, de conhecer sobre o Espírito Santo através de nós. Que testemunho que a gente tem dado? Nos últimos tempos aí, né? Esse testemunho, infelizmente, vai ficar marcado na história de forma pejorativa para a igreja, né? Com algumas ocasiões que aconteceram, né? E na história do Brasil, inclusive, né? E será que a sociedade tem interpretado isso como uma marca do Espírito Santo na história do Brasil, né? E será que a gente não tem sido omisso também em falar isso não é o Espírito Santo e tentar manifestar o poder do Espírito Santo da forma como ela realmente se manifesta, como ele realmente se manifesta? Então, assim, é algo a se pensar, né? Como que qual Espírito Santo a sociedade sem Deus tem conhecido? E se a sociedade se fecha para conhecer o Espírito Santo, como era aqui no caso, né? O mundo se fechou, o mundo não quis ver o Espírito Santo por meio de Jesus, isso já não é tanta responsabilidade nossa, né? Jesus recomenda a gente sacudir o pó das sandálias e seguir adiante. Mas o que é responsabilidade nossa, a gente deve refletir, né? Porque vai ser cobrado. Nós temos parcela de responsabilidade no fato do mundo não estar vendo a ação consoladora, a ação ajudadora, conselheira, amiga desse Espírito Santo em nós, né? A sociedade não está vendo apenas porque não quer, ou será que tem uma parcela aí que não vê porque a gente não manifesta isso? Continuando, né? Jesus promete que não vai nos deixar órfãos. Como eu falei, você imaginar ali, né? Você dedicou sua vida àquilo, deixou tudo para seguir o cara, né? Que teve umas promessas ali bem... que se não fossem reais, como dizia C.S. Lewis
paradigma, não sei se é isso que eu posso chamar assim, né? Que se Jesus não estava falando a verdade, ou ele era louco, ou ele era um mau caráter mesmo, né? Mas de toda forma ele morreu por aquilo, né? Então, e não só ele morreu, os discípulos morreram também, as pessoas que caminhavam com ele morreram também. De alguma forma aquilo ali era muito verdadeiro. Mas você pensa, ele ainda não tinha ressuscitado. As pessoas ouviram Jesus falando que ele era o caminho, ele era o único caminho, que fora dele não havia comunhão com o Pai, né? E você pensa, são coisas muito fortes, Se a pessoa fala isso hoje, e você, né, larga tudo para seguir ela, cara, você tem que crer muito, porque se der errado, assim, se fosse eu ia querer me isolar, fugir da sociedade para não viver essa vergonha, entendeu? Assim como o pessoal, né, com aquele coach lá que foi escalar a montanha e tal, né, eu fico imaginando a vergonha daquele pessoal depois de toda aquela situação. Então, assim, você vai se sentir abandonado, enganado, né? Só que Jesus, ele fala que não, ele já avisa os discípulos ali, por mais que eles sentiram isso depois, Jesus tinha avisado: eu não vou deixar vocês órfãos. E apesar de a gente não estar mais com a presença de Cristo encarnada aqui na Terra, né, hoje a gente não está órfão, a igreja não esteve órfã depois que Jesus enviou o Espírito, nunca esteve. Nunca esteve sem família, né? A gente foi colocado nessa comunhão, nessa família plena, que é Deus, que é a Trindade. A gente foi enxertado ali. Então a gente nunca esteve órfão, a gente nunca esteve sem parente, por causa do Espírito Santo, por causa da ação do Espírito Santo em nós, né? O próprio Espírito que atuava em Jesus atua em nós. E Jesus continua, né, alertando os discípulos, e fala: ainda um pouco e o mundo não mais me verá, pois vós me vereis, mas vós me vereis, porque eu vivo e em vós vivereis. Nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você vê que é uma forma de dizer aqui muito, assim, vou dizer uma heresia aqui em púlpito, parece que a gente se torna uma espécie de quarta pessoa da Trindade, entendeu? Que a igreja se torna uma quarta pessoa da Trindade. Ela passa a fazer parte dessa comunhão. Assim como o Espírito une o Pai e o Filho, ele passa a unir a igreja ao Pai e o Filho, né? E isso foi muito revelador para mim ontem, muito revelador mesmo, assim. Depois de algumas conversas que eu tive com alguns amigos, né, e conversando sobre essa necessidade que a gente tem de viver unido aos outros, né, seja por casamento, seja pela igreja, pela amizade, mas é uma necessidade que Deus não ignora, que Ele provê, seja de qual forma for, né, Ele provê. E você vê que é uma linguagem, não vou falar isso mais à frente, eu vou dar spoiler não. Mas, de toda forma ali, como eu já disse, o mundo não podia ver Jesus fisicamente, porque ele foi para o Pai, ele não estava ali mais incorporado, né? Encarnado, não incorporado, gente, encarnado. Mas nós e os discípulos ali, eles podem, porque eles veem Jesus através da ação do Espírito Santo entre a igreja, entre nós. A gente vê claramente isso. A gente vê claramente isso no acolhimento de um irmão ou uma irmã, no consolo uns dos outros, no auxílio aos irmãos em suas necessidades. De forma prática, a gente consegue ver isso, para além do discurso, fazendo as obras que Cristo fez e ainda maiores, que Cristo promete que a gente ia fazer. Isso é muito louco, assim, a gente ter capacidade, como Cristo aqui na Terra, de fazer coisa maior do que Cristo fez, entendeu? É um nível de intimidade com o Pai, assim, muito grande. Então, assim, a gente consegue ver Jesus através disso. E mais que isso, né, com o Espírito Santo no seu povo, já aqui
podemos viver unidos com Cristo e com o Pai por meio do Espírito Santo. Como eu disse, né, a gente se torna uma espécie de quarta pessoa da Trindade. E podemos viver a vida de Cristo. Cristo, eu lembro muito da passagem quando os fariseus lá falam que ele estava expulsando demônio pelo poder do próprio demônio, do próprio Beelzebub. E aí ele fala que isso, eles estavam questionando, né, com qual poder, de onde saía o poder de Jesus de fazer aquilo tudo. E Jesus fala, né, que uma casa não se volta contra ela mesma, senão ela não vai se manter de pé, né? Então, assim, um reino, no caso, não se volta contra ele mesmo, senão não vai se manter de pé. E tudo isso para afirmar que o que Jesus estava fazendo ali em nome de Deus era movido pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. Então, né, o Espírito habitando no seu povo, né, a gente pode viver a vida de Cristo, viver a vida do próprio Cristo por meio do Espírito Santo. Assim como Jesus vivia a vida de Deus, do Pai, né, por meio do Espírito Santo. A gente vive a vida de Cristo por meio do Espírito Santo. Às vezes só uma expressão muito vazia, né? Eu vivo a vida de Cristo. Mas o que é que isso significa, né? Ontem eu refleti muito sobre isso. Que é viver sobre o mesmo o mesmo fôlego de vida, sabe? Que é o Espírito Santo. Viver sobre a mesma paz, a mesma certeza, o mesmo consolo que Jesus teve. A gente pode ser consolado, né, nos seus momentos de aflição, né, quando ele estava ali de frente para a morte, né, na mesma comunhão que Jesus teve com os seus discípulos, por mais que tinha gente muito avacalhada ali, mas a gente pode viver isso também hoje, por causa da ação do Espírito Santo em nós, né, o mesmo tudo que Jesus viveu ali, por causa do Espírito Santo, que era o Espírito Santo que fazia, entendeu? Ele que estabelecia aquela comunhão, era ele que trazia aquele consolo, que trazia aquela paz, aquela confiança em Deus. Então o que está faltando para a gente se entregar a isso, sabe? Se entregar a ação do Espírito Santo para viver a vida de Deus, e que essa expressão viver a vida de Deus não seja vazia. Eu lembro que quando eu fui batizar na igreja evangélica, porque eu fui católico de nascimento, mas aí eu converti numa igreja batista, só que eu não vou citar o nome. E aí, ele, na verdade, convertiu pela internet, né? Eu só fui para a igreja batista um ano depois. Mas aí cheguei lá e falaram, você tem que batizar. E aí do batismo, rolou muita treta até eu conseguir batizar, mas não veio ao caso. E no batismo, teve a mensagem e teve um momento de louvor enorme, que ficou tocando em looping aquela música da Mariana Valadão, Eu Tenho a Vida de Deus. E eu criei um ranço dessa expressão, porque realmente foi muito chato. Nada contra Mariana Valadão, entendeu? Mas assim, não foi legal. Não foi legal. E foi alguns parentes meus que não eram cristãos também, e não encheu o saco. Foi um apelo assim, emocional. E assim, às vezes isso é cantar e repetir de forma vazia, né? Você não trabalha aquele significado ali com as pessoas. Então, viver a vida de Deus, de acordo com isso aqui que Jesus está falando, viver a vida de Cristo, né? Viver conduzido pelo mesmo Espírito que conduziu Jesus, viver com essa força motriz, a mesma força que fazia Jesus caminhar e fazer tudo que ele fazia, fazer os milagres, né, pregar o Evangelho, levar as boas novas. Então, nada mais, nada menos que isso, entendeu? Então, né, eu repito de novo, o que está faltando para a gente se entregar à ação do Espírito Santo, para viver a vida de Cristo, né? E vamos tentar aprofundar isso mais, entendeu? Tentar buscar de Deus o que é viver a vida de Cristo, né? Esse momento aqui de mensagem, ele é muito rápido para a gente entender isso completamente. Isso aqui é um convite mesmo para você buscar meditar, buscar conhecer de Deus, ler as Escrituras, buscar, Pai, como que eu posso fazer para viver a sua vida, entendeu? Para dizer como Paulo disse, que eu não vivo mais, quem vive em mim é o Senhor, né? E é um convite, vamos buscar fazer isso,
entendeu? Para que isso não seja uma coisa vazia, para que isso não seja um loop da música da Mariana Valadão. E aí, a gente pode viver a vida de Cristo hoje. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Assim como está lá, Paulo falou, né, em Atenas, Areópago, em Atenas, testemunhando ao mundo, né? Testemunhando ao mundo que quem vivia ali não era Paulo, era Cristo. Quem vivia ali não era a igreja, não era a Vitória, não era o Jaime, não era a Tachinha, não era a Camila, era Cristo, entendeu? E Paulo estava ali testemunhando isso em público. Testemunhando ao mundo, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vivemos com a nova vida de Cristo, com comunhão plena com Deus, por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que une o Filho ao Pai, também nos une aos dois. Dessa forma, a gente pode entender melhor também o que Cristo orou, né? Uns 2 capítulos à frente, 3 na verdade. No capítulo 17, que Cristo orou na oração sacerdotal, no verso 17. É capítulo 17 mesmo, se não me engano? Não coloquei, é 17. No verso 17. Como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Jesus, ele avisa os discípulos, entendeu? Que ele vai mandar o Espírito, que a gente tem essa comunhão íntima com Deus. E ele ora ao Pai, ali logo depois disso, para que essa comunhão que ele tem com o Pai, ela também esteja em nós, para que a gente seja um com o Pai. E é interessante, né, essa expressão ser um, essa linguagem, né? É interessante que é uma linguagem utilizada para expressar uma conexão aí em várias dimensões, né? Uma conexão da Trindade, né, do Pai com o Filho, com o Espírito Santo. Por mais que não tenha esse termo Trindade, mas Jesus toda hora fala que ele é um com o Pai, né? Também é usada no contexto para falar sobre, né, a conexão ali do casamento entre o homem e a mulher, né? Que o homem se unirá à sua mulher, né? E serão uma só carne. E fala também sobre o povo de Deus. Aqui é um exemplo, né? Nesse verso 17 do capítulo 17. Como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. É interessante assim, que essa linguagem, esse ser um, esse nível de união tão íntima, que você se confunde com a outra pessoa, né? Que você olha ali e você não vê duas pessoas caminhando para lugares diferentes, objetivos diferentes. Claro, cada um tem sua individualidade, isso aí compõe a riqueza da igreja e tem que ser mantido, tem que ser valorizado, cada um tem sua característica. Tachinha é o cara toca pra caramba, responsável pra caramba, chama a gente na moral toda hora. Nayara é uma menina criativa pra caramba, entendeu? Camila também, vocês viram aqui a prova. Então assim, cada um tem a Vitória é uma menina muito gentil. Então cada um tem as suas características. Mas assim, você olha aquilo, você vê uma homogeneidade, você vê uma coisa bonita, você vê uma composição que ela harmonizada, entendeu? Você olha para a Trindade, você vê isso, né? As pessoas da Trindade se confundem, se misturam ali, de forma que você olha e vê um. Você olha para um casamento, né? Por mais que muitas vezes não funcione assim, não é isso, não demonstra isso, mas é o que deveria ser, né? Essa unidade que realmente você fala com um, é como se estivesse falando com o outro, enfim. Você olha para a igreja, entendeu? Era isso que deveria acontecer também.
a gente olhar e ver uma mistura harmoniosa, né? E que você... um nível de intimidade que só o Espírito Santo é capaz de gerar, né? É muito interessante essa linguagem, esse ser que ele é evocado várias vezes na Bíblia. E continuando, só o Espírito permite esse grau de unidade, né? De confluência dos seres, de modo que somos um com o outro. Cristo provê que, assim como Deus em sua unidade trina, o seu povo também experimente de verdadeira comunhão, de verdadeiro consolo, amizade, companhia. E mais, ele inclui o seu povo na comunhão plena vivenciada pela Trindade. Isso é muito bonito, assim. Eu estava escrevendo um texto esses dias para um blog da BU, que eles pediram... Eles têm um projeto muito legal, depois eu vou compartilhar no grupo da igreja, que cada um, né, estuda uma área ali da ciência, e aí a ideia é você escrever um texto que relaciona algo que você estudou, da sua área, que te chamou a atenção para a criação de Deus mesmo, para o poder de Deus, para os atributos de Deus. E eu escrevi um texto sobre a comunhão, basicamente. Que eu sou sociólogo, né? E a gente tem uma abordagem, né, metodológica de análise de... o que eu falo? Na verdade chama sociometria, mas vocês não precisam entender o que é isso não. Só para me referir aqui. E é interessante que, assim, tem um autor que fala que... chama Marx Granovetter, mas ele fala que a unidade mínima, né, composição mínima para ser de análise sociológica, a unidade mínima, né, de ser um objeto de estudo da sociologia, são 3 pessoas, porque a partir, né, ou seja, o número mínimo de pessoas para ter uma sociedade são 3 pessoas. Eu escrevi um texto em cima disso e tal, e falando assim, por que 3 pessoas, né? Porque quando tem 2 pessoas, uma está condicionada a relacionar com a outra. Você não tem outra pessoa para relacionar, entendeu? Você só tem aquela pessoa para se relacionar. Não tem uma ação de maioria, né? Não dá para você fazer uma votação, sempre vai dar empate. Não dá para você... quando você coloca outra pessoa, tem a possibilidade de traição, né? Você acorda uma coisa com uma pessoa, chega outra pessoa e desacorda. Enfim, complexifica muito mais, né? E o legal é que também só a partir da terceira pessoa que pode existir um amor livre, desinteressado, sem esperar nada em troca, entendeu? Porque quando você está de 2 pessoas, né, uma pessoa depende da outra, então você pode ajudar, né, a manter aquela pessoa, porque aquela pessoa te ajuda a te manter também, manter vivo, manter financeiramente, seja lá o que for. E quando você tem 3 pessoas, né, começa a ter essa possibilidade de amor desinteressado, de amor por amar mesmo. E eu achei isso muito doido. Eu vou, depois que eu estiver pronto, eu mando no grupo da igreja. E eu fiquei pensando, será que a gente, feita a imagem e semelhança de Deus, e Deus sendo essa unidade trina, né, essa sociedade santa, se a gente pode chamar assim, não seria a Trindade um modelo de relação perfeita que a gente deveria reproduzir entre a gente, entre o povo de Deus principalmente, né, que a gente deveria buscar? Não seria a Trindade a nossa referência, né, de amor incondicional, né, de amor verdadeiro, de comunhão, de consolo, de amizade, de companhia? E Jesus nos inclui nisso por meio do Espírito Santo. Isso é muito lindo. Continuando, né? No verso 21, Jesus fala, né, que quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Você vê que a relação de Jesus com o Pai é mediada pelo amor, né?
A relação de Deus, ela essencialmente é mediada pelo amor. E como a gente já falou antes aí no começo, obedecer aos mandamentos manifesta esse amor. Obedecer aos mandamentos manifesta esse amor. É um sinal, né, do nosso amor por Cristo. E em que consistem esses mandamentos? Qual que é o princípio desses mandamentos, né? São vários. Você vê Jesus dando recomendações várias vezes. Jesus resumindo a lei e os profetas, né, em 2 mandamentos. Enfim, mas eu queria pular aqui para o capítulo... No próximo capítulo, capítulo 15, no verso 10 e 17. Porque está tudo nesse contexto. Se você ler esses capítulos 14, 15, 16, 17, você vê que está tudo nesse contexto de Jesus falando da vinda do Espírito, do povo de Deus, quase uma preparação ali para Atos, sabe? É bem legal, recomendo. E no capítulo 15, Jesus ele esclarece mais essa questão dessa relação da obediência dos mandamentos e do amor. Eu não coloquei ali, mas quem quiser abrir é capítulo 15, 10 ao 17. Eu vou ler aqui. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos de meu Pai, eu permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Esse é o meu mandamento. Né? O que consiste o mandamento de Jesus? Esse é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dê. Isso vos mando, amai-vos uns aos outros. Né? E acho que fica muito mais claro aqui em que consiste esse mandamento, assim, no capítulo 15, nesse texto do capítulo 15. Em amar uns aos outros. Jesus repete isso 2 vezes. Ele fala, esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. E no final, isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Amigos, não tem como fugir disso, entendeu? Não tem, assim, por mais que você fique assim, o pessoal relativiza muito e fala que tudo é amor, né? Porque a gente tem que amar, a comunidade do amor, né? Faz uma letra do alfabeto, não sei o quê. Mas assim, cara, o amor é uma coisa nossa, cara, sabe? A gente tem a verdadeira referência de amor. Então, assim, a gente não tem que ficar com medo de falar que o mandamento maior de Jesus é amar uns aos outros, sabe? A gente tem que se apropriar disso e parar de ter medo disso ser relativizado ou de ser dito de uma forma vazia. Talvez isso tenha sido dito de forma vazia porque a gente tem se omitido em dar o real significado de amor, entendeu? Então, a gente não tem que ficar com medo de falar que o mandamento maior de Jesus é amar uns aos outros, que o papel da igreja é amar uns aos outros. Então, assim, desencana disso, na moral, assim, não dá mais, entendeu? O conceito de amor ser confundido, como tem sido confundido, porque a gente se omite, entendeu? A gente fica com medo, com receio, acha que isso é coisa de comunista. Não é coisa de comunista, é coisa de cristão, cara. Então, assim, desencana. Isso é muito claro, não tem como fugir disso aqui. E passando, eu deixei só umas reflexões aí pra gente pensar com sinceridade, sabe? Não ficar uma coisa clichê, não ficar aquele momento de autocrítica já batido, assim, sabe? Mas vamos pensar de forma prática, assim, pensar em momentos reais no nosso cotidiano que isso acontece, né, em formas práticas de manifestar isso. Mas enfim, as reflexões que eu queria deixar
primeiro, quais as oportunidades para cumprir esse mandamento que a gente tem tido aí no nosso dia a dia, né? Esse mandamento de amar uns aos outros. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. Quais oportunidades a gente tem tido isso? Pensa de forma prática, né? Assim, sei lá, tenta identificar três assim, na sua semana, entendeu? Oportunidades que você tem tido de manifestar o amor de Deus, entendeu? Tenta identificar 3 oportunidades, ou na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim. Né? E a gente viu aqui como esse amor pode ser manifestado através do consolo, através da amizade, da ajuda, do acolhimento, da companhia, que é o que o Espírito Santo faz conosco, né? Que Jesus faz conosco através do Espírito. E a segunda pergunta, como que a gente tem reagido a essas oportunidades? Se a gente tem reagido seguindo os mandamentos de Jesus, entendeu? Cumprindo esse amor. Tenta trazer isso de uma forma prática, entendeu? Tenta pensar em enumerar mesmo. Fala, ó, tal situação, sei lá, pensar numa aqui vaga, né? Cara, meu serviço estava sem dia de passagem, enfim, e eu ouvi aquilo lá e nem me movi, fingi que não era comigo. Como que eu reagi? Eu reagi de acordo, entendeu? Com o que Jesus mandou, né? E como que eu posso agir para minha ação estar de acordo com o que Jesus mandou, entendeu? Tenta pensar isso na sua semana e vamos nos apropriar, né, desse conceito de amor que é nosso, mais que tudo, assim. A gente tem a referência coerente, a referência legítima para dizer o que é amor.